Pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos para a primeira live desse ano, a live que a gente está fazendo nessa semana para te preparar para você falar inglês em 2023. Serão lives 3 vezes por dia, de segunda a sexta. Então, essa é a nossa primeira live aqui, e na live de hoje a gente vai dizer 10 dicas para você aprender inglês 10 vezes mais rápido, certo? Melhor tema para começar o ano, impossível, já que você vai aprender inglês em 2023, que seja da forma mais rápida possível. Então vamos chegando dando like na live, para a gente ajudar a divulgar essa live para mais pessoas e colocar mais pessoas nesse projeto de ficar fluente em inglês em 2023. Como foi o final de ano de vocês? Foi bom? Tudo tranquilo? Maravilha, espero que todo mundo tenha um excelente ano e, melhor, um ano fluente em inglês, uma grande conquista para 2023. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, já está chegando as mensagens de bom dia, já chegando os likes, o Francisco está por aqui, já mandou bom dia, fala Francisco. Renato está entrando aqui agora, a Paula está aqui também. Deixa eu ver a galera, vamos ver a turma da galera que assiste todas as lives. Deixa eu ver se tem algum deles aqui. A gente tem a Viviane, que sempre assiste todas as lives, a Lia também. O Francisco tem assistido várias delas, né? A grande maioria, ó, a Ana Elisa tá por aqui, assiste quase todas as lives. Então a galera tá firme e forte nesse projeto aí, na ideia de ficar fluente nesse novo ano. Esse é o ano, hein? Deixa eu ver aqui qual é o seu nome. A Irma mandou um bom dia, Irma. A Sônia também. Bom dia para todo mundo e vamos lá, vamos começar então com a nossa primeira dica, certo? Então, número 1, o que você não anota, você não aprende. Anote tudo o que você puder. Lembra que eu falei para vocês, né? Pode parecer óbvio, mas eu disse que você precisa ter um caderno para anotar toda a matéria, todas as palavras, todas as frases novas que você aprender, né? Então você precisa anotar as coisas e não tenha o preciosismo de fazer um caderno organizado, né? De fazer as anotações no lugar certo. Então vamos supor, hoje você está assistindo a minha live aqui, eu estou falando de um assunto específico. Aí, depois de uns dias, você assiste uma outra live que eu estou falando sobre um assunto semelhante, né? Aí a pessoa, deixa eu anotar essas coisas que o Rafa está falando hoje, lá na página onde eu anotei as coisas daquela outra live, que ele falou um assunto semelhante, né? Aí você fica lá folheando o caderno, nossa, onde tá? Que dia que foi mesmo? Então, esse preciosismo acaba deixando mais difícil, né? Para você fazer suas anotações, e às vezes você acaba nem conseguindo fazer direitinho. Então, tem um caderno onde você sai anotando as coisas na hora que aparecer, do jeito que aparecer, né? Então você vai tudo fora de ordem mesmo, seu caderno vai acabar virando meio que uma bagunça, mas é a melhor forma, porque o seu caderno, ele é... Às vezes você não vai chegar, seria o ideal, né? Que você revisasse tudo que você escreve lá. Mas às vezes isso não vai ser possível. Então só o ato de você estar escrevendo, de você estar anotando, já às vezes acaba sendo suficiente para você conseguir memorizar, né? Então ele é uma prática, ele é um ensaio para ajudar você nessa memorização. Certo? Então tenha um caderno, anote tudo o que você puder e não precisa ter muito preciosismo, anotar as coisas dentro de uma ordem, colocar o título de cada matéria, anotar a data de cada dia de estudo. Se der para fazer, tudo bem, mas não tem necessidade de ter esse preciosismo. Só de você sair anotando de qualquer forma já vai ser muito bem-vindo. Tô vendo o Paulino tá aqui falando que é a primeira vez dele na live. Então, como sempre, muita gente mesmo nova chegando para as lives. E esse pessoal chega aqui por causa da divulgação que vocês fazem, né? Toda vez que você aperta no botãozinho de like, toda vez que você aperta no aviãozinho aqui para compartilhar a live com alguém, mais pessoas novas chegam aqui para nos assistir. Então, continuem fazendo isso. Eu tô vendo um monte de like entrando aí agora. A Annelise está falando, caderno de pré-primário, exatamente. Vai ficar meio que uma bagunça mesmo, você vai ver. Às vezes a mesma matéria vai aparecer em momentos diferentes no seu caderno, sem muita organização, mas isso não tem problema não, tá? Tem o seu caderno mais como um caderno de notas, né, de observações, do que como um livro bonitinho, tudo dividido, certo? Número 2. O meio onde você está te influencia, então esteja rodeado de inglês. É óbvio, quanto mais imerso você estiver no inglês, mais fácil fica de aprender. As dicas são você colocar o seu celular em inglês, você ter livros em inglês na sua casa, você colocar o seu computador, a sua televisão, o seu videogame, todos os aparelhos tecnológicos, você colocar em inglês, né? Quanto mais você fizer isso, mais fácil vai ficar de você aprender o idioma, né? Quando você
começar até mesmo a ter um pouco mais de domínio no idioma, você vai ver que vai ser comum na sua rotina, no seu dia a dia, você começar a escrever as coisas em inglês. Você começar a pesquisar as coisas no Google ou no YouTube sempre em inglês, né? Porque aí quanto mais você estiver imerso no ambiente, mais fácil fica, mais prático fica, né? Pode ser que você não esteja, vamos supor, você está assistindo um vídeo no YouTube em inglês. Às vezes o seu objetivo não é nem praticar o inglês, né? É que você viu, acabou vendo um vídeo que te interessava e ele estava gravado em inglês, qualquer coisa do tipo. E mesmo assim, você acaba, mesmo que não seja o seu objetivo primário, né? Você acaba aprendendo mais coisas toda vez que você assiste um vídeo em inglês, né? Ou faz qualquer outra coisa em inglês, né? E quanto mais você faz isso, mais fácil fica. Por exemplo, no YouTube. Você sabe que no YouTube, no Instagram, tem um algoritmo, né? Que ele começa a te mostrar cada vez mais as coisas que você gosta. Então, você vai ver que se você entrar no seu YouTube agora, pode ser que os vídeos que aparecem lá, sugestões, são todos de vídeos brasileiros, vídeos em português. A partir do momento que você assistiu o primeiro vídeo que é em inglês, vai começar a aparecer cada vez mais sugestões no seu YouTube de vídeos similares, né? E aí fica cada vez mais fácil de você estar imerso no ambiente onde tem inglês em todo lugar, né? Então, quando nós aprendemos português aqui no Brasil, você estava num país em que todo mundo falava português e para todos os lados tinha português. Então é importante a gente tentar, na medida do possível, reproduzir esse mesmo ambiente aqui no Brasil, só que em inglês, né? E aí a primeira dica que eu dei do celular em inglês é uma das mais fáceis, porque o celular é uma coisa que está com você o tempo inteiro, né? É um objeto que você usa várias vezes no dia, você olha para a tela do celular diversas vezes no seu dia. Se ele estiver em inglês, já é um grande passo para você conseguir fazer essa imersão, conseguir ver inglês o tempo todo, né? Uma das primeiras coisas que você acaba aprendendo ou memorizando, tendo seu celular em inglês, são os dias da semana, né? Que toda vez que você abre seu celular aparece ali o horário, o dia da semana, outras palavras ali que são comuns no celular, né? Você vai aprender muito mais rápido, como por exemplo contacts, que são os contatos, né? A agenda do seu celular, messages, né? Que é as mensagens. Então, todas essas palavras que são comuns, a gente vê no celular, você vai acabar memorizando mais rápido, certo? Então, fazendo um ambiente em que você esteja imerso no inglês, você já vai estar dando um grande passo, vai conseguir acelerar muito mais o seu resultado. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguma mensagem. Deixa eu ver aqui nos comentários. Muita gente entrando aqui na live, muita gente nova, né? Deixa eu ver, já consegui ler todos os comentários aqui, né? Então, lembrando, o nosso objetivo é aprender inglês até 10 vezes mais rápido do que um aluno com o método tradicional conseguiria, né? O seu objetivo deve ser ficar fluente em inglês até o final de 2023, né? Por isso a gente está com pressa nessa jogada. E essas 10 dicas aqui, para acelerar até 10 vezes mais o seu aprendizado, vão ser essenciais para isso. A Elizabeth falou, hi, good morning Elizabeth, seja bem-vinda. Você chegou aqui no momento em que eu estou para dizer a terceira dica, né? E a terceira dica é, a gramática só te fará perder tempo. Foque em aprender frases, né? Eu já falei aqui, a gramática ela é uma tentativa ineficiente de padronizar o idioma. Por que eu digo ineficiente? Porque não é possível você pegar o inglês, que é o idioma que está ali, que ele é mutável, né? Ele está sempre em desenvolvimento, a língua ela é viva. É impossível você pegar isso e conseguir padronizar, conseguir dar regras para ela, né? Lembrando, o idioma vem muito antes, séculos, milênios antes do que a gramática, né? Então, a gramática veio quando o idioma já existia, as pessoas já falavam e aí alguém tentou padronizar ele colocando regras e criou a gramática dos idiomas, né? Então é uma forma ineficiente de fazer isso, porque primeiro que não existe regras no idioma. A matemática tem regra, a física tem regra, a química tem regra. Idiomas, o inglês aqui no nosso caso, não tem regras. É impossível você padronizar. Se você pensar no português, aqui em São Paulo, onde eu estou, a gente fala de um jeito. No Rio Grande do Sul se fala de outro, sei lá na Bahia se fala de um jeito diferente, né? No Amazonas também tem uma outra forma de se falar, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, cada lugar do país
tem a sua forma diferente de falar o idioma. E aqui eu não estou falando nem só de sotaque, não, eu estou falando de vocabulário, eu estou falando até mesmo da parte gramatical, né? Vamos pegar como exemplo as preposições, né? As preposições são uma coisa da gramática e ela muda dependendo da região do Brasil em que você estiver, né? O exemplo que eu sempre dou aqui são as preposições do, de e da, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu digo, essa televisão é do meu pai, esse celular é da minha mãe, né? Agora, por exemplo, em algumas regiões do Nordeste, você não usa o gênero da preposição, né? Você não fala do, da, você fala de, né? Então, essa televisão é de pai, isso aqui é de mãe, né? Isso aqui é comum de se falar assim em algumas regiões do Nordeste. Então, você vê que a gramática ela muda, ela altera um pouco. E qual é o jeito certo? Os dois são certos, né? A forma certa é a forma como se fala na região onde você vive, né? Então, por exemplo, se você chegar, vamos dar o exemplo das pessoas que estão indo para Portugal, né? Tem muito brasileiro indo embora do Brasil e morando em Portugal. Aqui acompanhando as nossas lives, por exemplo, sempre tem um monte de gente, né? Então, se você chega com o seu português do Brasil em Portugal, lá as pessoas elas vão julgar não que você está falando de forma incorreta, mas que você está falando de forma diferente, né? Porque o padrão é a forma como eles falam lá. Então, se você está em Portugal, a tendência é que você comece a falar da mesma forma que os portugueses, né? Da forma que eu falo português aqui, eu falo português corretamente. Se eu chegar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não é que eu vou estar falando errado, mas eu vou estar falando diferente do padrão que se tem lá, né? Então a tendência é que com o passar do tempo, se eu me mudar, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, é que eu comece a falar cada vez mais parecido com eles, né? Eu vou me adaptando à realidade daquele lugar, né? Então vocês lembram aqui que eu falei que o meio influencia também, né? Isso eu estava falando para a gente mudar o celular para o inglês, esse tipo de coisa. Nessa situação também é verdadeira. Então o meio influencia a forma como você fala, né? Também no seu vocabulário. Então, por exemplo, a forma como eu falo com os meus amigos, isso em português, é de um jeito. A forma como eu falo com a minha família é de outra. A forma como eu falo com um estranho é um outro português, né? Então o meu vocabulário ele vai mudando de acordo com as pessoas com quem eu estou falando, né? Se é uma pessoa, sei lá, de mais idade, uma pessoa mais velha, eu vou usar um certo tipo de vocabulário. Com os meus amigos eu vou usar um outro vocabulário, muito mais informal, né? É comum que eu fale mais gírias quando eu estou com os meus amigos, que eu fale mais parecido com um adolescente do que com um adulto até, né? Então o meio influencia, as pessoas com quem você está falando influenciam, o local onde você está influencia o jeito que você fala. Isso é verdade para o português e também, obviamente, para o inglês, certo? Então, essa foi a terceira dica. A gramática só te fará perder tempo. Eu quero que vocês lembrem e anotem essa frase. A gramática só vai fazer você perder tempo, né? É uma tentativa ineficiente de tentar padronizar o idioma, de colocar regras no que não aceita regras, né? Então você, eu já falei até nas outras lives aqui, você normalmente fala em português de forma errada na hora que está falando. Na forma escrita, a gente costuma usar o português mais corretamente. Na fala, a gente costuma falar um pouquinho mais errado, né? Aquele errado que todo mundo fala, né? Então isso é mais aceitável na fala do que é na escrita. Então você vê que se você for tentar falar da forma correta gramaticalmente, você vai soar muito estranho, né? O exemplo que eu dei aqui nas outras lives é a gente colocar, por exemplo, na forma escrita eu diria: ajude-me com isso. Esse é o português correto, segundo a gramática, né? Ajude-me com isso, ajude-me a fazer isso. Mas no dia a dia ninguém fala assim. No dia a dia a gente fala, me ajuda. Você coloca o me antes, né? Gramaticalmente falando, o correto seria ajude-me. Mas no dia a dia eu diria me ajude. Já pensou você na rua, sei lá, fura o pneu do seu carro, você precisa de ajuda de alguém para trocar o pneu, aí você vê uma pessoa falando, passando um estranho passando por você, você fala, ajude-me aqui. Né? O cara ia olhar para sua cara e falar, nossa, que formalidade, né? Que português perfeito. Ele entenderia, sem dúvidas ele ia entender 100% do que você falou, mas ia soar muito estranho. A primeira reação da pessoa seria uma reação de estranhamento, né? Por que essa pessoa está falando português desse jeito, né? Ajude-me. Isso é uma coisa que você vai ver só no filme
ou no filme, só nos livros, ou às vezes na televisão, em filmes, né? Quando na dublagem ela é muito perfeccionista e acaba se dublando desse jeito mais bonitinho, né? Mas às vezes até em filmes mesmo você vai ver dublado mais parecido com o que a gente fala no dia a dia, né? Então ninguém tá nem aí para gramática na hora de falar, né? E gramaticalmente falando, estaria inclusive incorreto eu falar desse jeito, né? Me ajude. Isso gramaticalmente é incorreto. O correto é ajude-me. Então você vê como a gramática pouco importa na hora que você está falando. Agora, se você estiver escrevendo um livro, aí você precisa ser mais precioso, mais preciosista com a gramática, né? Ser mais perfeccionista, ser mais correto, né? Mas na linguagem do dia a dia pouco importa. O certo é a forma como as pessoas falam, né? Aí, dependendo do lugar do Brasil em que você está, dependendo do seu sotaque, você consegue com certeza pensar em vários exemplos de um português incorreto que você fala no dia a dia, né? Ele é incorreto gramaticalmente, mas ele não é incorreto para o meio onde você vive, né? Porque todo mundo vai falar de forma semelhante a você, todo mundo vai cometer esse mesmo erro que você, né? Então esse erro acaba se tornando padrão, acaba se tornando algo certo. Então olha só, o idioma falado no dia a dia, falado na rua, o português coloquial ou o inglês coloquial, ele se sobrepõe à gramática, né? Ele cria mais importância e mais autoridade sobre a gramática, porque o que importa é como as pessoas falam no dia a dia. Você lembra que eu falei aqui que a língua ela é viva, ela está sempre em constante mudança? O português e o inglês que a gente fala hoje não é o mesmo que a gente vai falar daqui a 20 anos, por exemplo. Vai ser um idioma um pouco mais diferente, algumas palavras vão cair em desuso, outras palavras vão ser criadas, né? Outras que já existem hoje vão se tornar mais comuns até no futuro, outras vão desaparecer do idioma. Então o idioma está sempre mudando, está sempre em constante evolução, né? E a forma como a gente fala, né, ela vai sendo sempre mudada, sempre influenciada, né? Então, o que hoje, por exemplo, na gramática é considerado errado, no futuro pode não ser mais, né? Pode começar a ser considerado certo. Pode ser que seja necessário fazer uma mudança na gramática do idioma para aceitar uma forma como as pessoas falam no dia a dia, né? E o contrário também pode acontecer. Uma forma como a gente fala hoje, que é considerada correta, no futuro pode ser alterada e gramaticalmente pode passar a ser incorreta, né? Então, você estudar inglês com a gramática é só uma perda de tempo, né? E além do mais, se já não bastasse todos esses problemas que eu falei, a gramática ainda coloca mais perguntas na sua cabeça do que respostas, né? Justamente por causa disso, porque você vai estudar vendo a gramática e você vai esperar sempre ver tudo corretamente, sempre tudo padronizado. E quando você vê o inglês sendo falado pelo nativo, na música, no filme, nas séries, você vai ver que a coisa não é assim. E aí você vai começar a ficar com muitas dúvidas, né? Ué, por que ele está falando dessa forma se eu aprendi desse jeito? Se na gramática diz que é assim, né? Você vai ver, por exemplo, um tempo verbal que é extremamente difícil para nós brasileiros aprendermos, o present perfect, né? Por que ele é difícil? Primeiro, porque não existe nada parecido com ele no português, né? Eu não poderia te ensinar e falar, o present perfect é igual esse tempo verbal aqui do português. Não, eu não consigo fazer essa referência, porque a gente não tem nada parecido no português, né? E aí você vai ver que se você for estudar pela gramática, né, normalmente nos livros, nos métodos tradicionais, você fica várias aulas, às vezes vários capítulos do livro, vendo aquela matéria, né, revendo várias vezes aquela coisa, e aí quando você vai ver num filme, numa série, você vai ver um americano falar, você vai ver que ele pouco usa o present perfect, você vai ver que ele às vezes usa de forma errada, você vai ver que às vezes ele usa o passado normal, onde ele deveria usar o present perfect, né? Então você fica um tempão aprendendo uma coisa que às vezes é difícil, né? Que tô vendo, o Johnny falou, nem é difícil, então maravilha, o Johnny teve facilidade para aprender. Eu também concordo que se você aprender da forma como eu faço, do método tradicional, eu acredito que é muito mais fácil. Se você for aprender com gramática, aí a coisa fica muito mais difícil, né? São explicações que às vezes não fazem muito sentido pra gente. Aí você vê que você fica ali anos, às vezes estudando esse tempo gramatical para conseguir entender ele minimamente, e você vai ver na vida real, às vezes as pessoas não usam. Muitos americanos não usam o present perfect, ou eles usam de forma incorreta, ou eles substituem pelo passado normal, né, pelo simple past, certo? Então, novamente, você aprender inglês com a gramática é um jeito ineficiente e é um jeito que vai te colocar muito mais dúvidas e é um jeito que vai te fazer levar muito mais tempo para aprender. E o nosso objetivo aqui é acelerar em até 10 vezes o seu aprendizado, certo? Agora, o número 4, é isso? Sim, número 4.
Quanto mais tarde, menos energia e vontade você tem. Então, estude o mais cedo que você puder. Já falei aqui em algumas lives dessa semana, você precisa ter um cronograma de estudos, colocar na sua agenda o horário que você vai estudar, de preferência colocar um alarme no seu celular para lembrar de estudar e fazer isso o mais cedo que você puder. No final do dia, você não tem nem energia, nem paciência, nem vontade de estudar. Porque você está cansado depois de um dia de trabalho ou um dia de escola, né, de um dia com a sua família, você não vai ter paciência. Às vezes você não vai nem lembrar de estudar no final do dia. Então, quanto mais cedo você puder estudar, mais fácil vai ser, mais prazeroso vai ser, menos difícil vai ser e mais rápido você vai ter os seus resultados. Então estude o mais cedo que você puder, de preferência logo que acordar. Acordou, vai lá, estuda um pouquinho, depois você toma o seu café da manhã, toma banho e inicia o seu dia. Quanto mais cedo, mais fácil vai ser. Certo? Esse foi o número 4. Agora, número 5. Mais importante que a quantidade de horas é a frequência. Então, seja constante nos estudos. Não adianta nada você estudar 3 horas de inglês hoje e aí depois você ficar 2 dias sem abrir o seu caderno. É muito mais importante você ser frequente. Isso serve para qualquer coisa. Pensa, por exemplo, na atividade física, né? Se você for para a academia hoje, ficar 2, 3 horas lá, mas depois não voltar mais essa semana, né? Ou voltar só lá no final, na sexta-feira, na quinta-feira, você vai 2 vezes na semana na academia, em horários quantidade de tempo completamente irregulares, né? Você não vai ter o resultado. Mais importante seria se você fosse, às vezes até pouco tempo, poucos minutos por dia, mas mantivesse essa frequência, do que você ir, sei lá, várias horas, mas poucas vezes na semana. Certo? Estou vendo aqui qual é o seu nome? O Fabrício está dizendo: o que um curso de inglês precisa ter para o aluno aprender mais rápido? Ixi, aí é difícil porque a gente está colocando a responsabilidade no curso, né? E os cursos são todos padronizados, né? Aquilo. Dificilmente você vai achar uma escola que tem uma abordagem muito diferente, né? Na minha escola, por exemplo, era a única que você tinha na região, se duvidar até na cidade, que tivesse uma metodologia diferente, né? E olha que eu tô aqui em São Paulo. Para você ter uma ideia, a minha escola era aqui na Zona Norte e eu tinha eu tinha uma aluna que vinha de Embu das Artes, isso de sábado de manhã, hein? Então ela vinha de uma outra cidade, que dava mais ou menos umas 2 horas aqui para São Paulo, né? Então ela vinha de uma outra cidade porque não tinha em nenhum outro lugar uma metodologia como tinha na minha escola, né? Tinha uma aluna que vinha de Itaquera, né? Quem conhece São Paulo, eu tô aqui na Zona Norte, a aluna vinha de Itaquera, lá do outro lado da cidade, né? Lá da Zona Leste. E ela vinha ter aula na minha escola por causa da metodologia que ela não encontrava em nenhum outro lugar. Então, essa pergunta, Fabrício, é difícil de te responder, o que um curso precisa ter. Eu diria uma metodologia diferente. Obviamente, é uma metodologia natural, em que você aprende de forma natural e não da forma gramatical. Mas isso vai ser muito difícil você encontrar, né? Eu desconheço uma escola, principalmente das grandes franquias, isso eu afirmo para você, não tem, né? Vai ser muito difícil você achar uma metodologia diferente. Todas as escolas têm a mesma metodologia, só que com uma aparência um pouco diferente. Né? Então todas são baseadas em livro e em gramática. Só que por exemplo, uma das escolas famosas, não vou citar o nome, ela é focada em gramática, ela é focada em tecnologia. Né? Tudo que tiver de diferente ela vai implementar. Então ela já teve uma época, uma canetinha que falava, lembra? Você passava a canetinha no livro e a caneta falava, né? Ela lia aquele trecho do livro para você. Né? Agora ela está mais baseada em coisas da internet, tal. Então é uma metodologia que você estuda no livro, depois faz as atividades na internet, né? Tem uma outra famosa também, que o material dela tem os personagens da Disney, né? Então o foco deles é isso, tem uma coisa mais lúdica, né? Então, mas dentro da sala de aula, o ensino é o mesmo, só muda ali a forma como é feito, às vezes o material, às vezes a abordagem, mas a metodologia em si é a mesma. Tem livro, tem gramática, tem memorização, tem exercício de completar a frase, isso infelizmente não muda de uma para outra. Então, é isso. Respondendo a sua pergunta, Fabrício, teria que ter uma metodologia mais natural. Onde você vai encontrar isso? Eu desconheço. Você não vai, provavelmente, infelizmente. A Fabi está falando, e o material custa o olho da cara? Exatamente, tem isso, né? Vocês sabiam que a escola acaba ganhando mais no material do que na mensalidade em si? Né? Porque a mensalidade da escola, a escola precisa
ela precisa passar parte do franqueador, né? O lucro da escola não é toda dela, né? E você vê, por exemplo, as grandes escolas, pensa aí no nome de uma, você com certeza conhece. Todo o dinheiro de mensalidade, todos os pagamentos que entram para aquela escola não fica todo para a escola, né? Ele tem que dar parte do franqueador, do dono daquela empresa que permite que você abra uma empresa com o nome dele, entendeu? Agora, um material não. O material a escola faz estoque, tudo que ela vender é dela, né? Então ela compra ali, ela paga uma parte pequena, porque o material custa baratíssimo para eles, né? E depois vende muito mais caro para você e o lucro é todo 100% daquela unidade da escola, né? Aqui o Fabrício falou, gostei dessa dica, já vi alguns cursos de inglês e algumas metodologias. Para quem já estudou de forma tradicional, aqui a Cristiana falando, né? Seria mais recomendado agora focar na conversação e no cotidiano, não só para quem já estudou da forma tradicional, Cristiane, para todo mundo, para quem está começando agora também. Sempre, o seu foco deve ser sempre a conversação, a comunicação, as situações reais, como você colocou aqui, do cotidiano, né? É isso, sempre, sempre. Para quem já estudou no tradicional, para quem nunca estudou, sempre o foco deve ser esse. Beleza? Aí o Fabrício depois colocou aqui, exemplo do Mário Vergara. O Mário Vergara ele é focado em tradução, né? O método dele é focado em tradução, vê o texto, traduz, vê as palavras ali, memoriza, né? Também não é uma abordagem natural. Não é uma abordagem natural. Ninguém aprende. Você não aprendeu, por exemplo, você, Fabrício, não aprendeu português traduzindo o português de algum outro idioma. Certo? Você não aprendeu assim. Você aprendeu de que forma? Recebendo, né, o input, que a gente chama. Então, recebendo frases, ouvindo frases ali o tempo todo da sua infância. Depois, com o passar do tempo, a criança começa a ensaiar e esboçar algumas palavras. Depois ela começa a falar essa palavras separadamente. Depois ela é capaz de elaborar frases e assim a coisa vai. Essa é a forma natural. Então, não adianta a gente trocar um método não natural por outro, menos natural ainda. Entende? A Fabi tá falando, material custa o olho da cara. Exatamente, caríssimo. Aí o Fabrício disse, eu consigo entender algumas coisas em inglês utilizando a música. Sim, aí é uma forma natural. Você está ouvindo o idioma, né? Você está ouvindo e ali tentando compreender, né? A única coisa que dificulta um pouco mais, né? Por exemplo, eu dei o exemplo nosso que quando somos crianças estamos aprendendo português. Você ouve os adultos falando e aí com o passar do tempo você vai ganhando, aumentando o seu repertório, ganhando palavras, começa a falar primeiro palavras e depois frases, né? Qual é a diferença disso para aprender com música? É que a criança, quando está aprendendo português, ou inglês, no caso de uma criança americana, ou inglesa, tanto faz, ele está ouvindo o idioma adaptado para o nível dele. Né? Ou seja, eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Vocês sabem. Meu filho, inclusive, meu segundo filho nasceu há nem 30 dias atrás, há exatamente 28 dias atrás, né? E você vai falando com a criança, você fala com o bebezinho ali, mas você não tenta ter uma discussão sobre política com o bebê. Não, logicamente que não. Você fala de forma simples, você fala pequenas palavras. Você fica, neném, não sei o que, falando ali igual bobo, né? Tentando estimular a criança na fala, né? Então, quando a criança começa a compreender um pouquinho mais, você fala inclusive as palavras que ela conhece de jeito simplificado, né? Então, sei lá, por exemplo, a gente cria palavras para cada palavra que a criança conhece. Por exemplo, no começo, às vezes você não chama de chupeta, você fala, sei lá, pets, como por exemplo aqui a gente fala, né, com meu filho fala pets, né? Às vezes tem gente que fala mamadeira, não fala mamadeira, fala TT, né? Você vai adaptando palavras que a criança já conhece de um jeito que seria mais fácil para ela pronunciar, né? Então você imagina, uma criança teria muito mais facilidade em falar TT do que falar mamadeira, concorda? Então a gente vai adaptando, né, as palavras, vai deixando o idioma mais fácil para a criança compreender e conseguir reproduzir. Na música você não tem isso. A música já está gravada com as palavras ali normal, né, e a gente não consegue fazer essa adaptação. Então é um pouquinho mais difícil, mas não deixa de ser uma forma natural. Sem dúvida a música é uma forma mais natural de você aprender. Deixa eu ver aqui os outros comentários que chegaram. A Paty já chegou para a nossa live, já chegou com um comentário. I listen songs and Friends. Né? Então você ouve música e o Friends que você falou, imagino que seja a série Friends, né? A série de televisão. Né? Então, por exemplo, por que muita gente fala, tem gente que aprende inglês com Friends? Todo mundo que estuda inglês com filme, com série, fala que assiste Friends. Por quê? Porque Friends é mais fácil. Né? É uma série ali que você não vai ver nenhum assunto cabeça. Você não vai ver ninguém tendo grandes discussões, falando
coisas com vocabulários difíceis. Não, é uma série que só trata assuntos do dia a dia, coisas cotidianas, né, assuntos bobinhos, vamos dizer assim, e com vocabulário fácil, com vocabulário do dia a dia. Por isso que Friends acaba sendo a opção mais fácil para algumas pessoas aprenderem inglês, porque ali não tem nada de complicado, né? Então a mesma coisa que eu falei aqui, você não vai falar com um bebê de forma complicada, não, você vai adaptar o seu português que você fala com um adulto, você vai adaptar para uma versão infantilizada, uma versão mais fácil, né? Vamos dizer assim, Friends mais ou menos faz isso, né? Então ao invés de ser, sei lá, uma série que trata de assuntos mais difíceis, mais complicados, tem grandes discussões, não, é uma série que fala sobre assuntos normais, né? Coisas mais do dia a dia, coisas mais sem importância, né? A Janete está falando, as músicas ajudam muito, né? A Janete que é minha aluna, então ela sabe da importância porque todas as aulas do nosso curso tem música, né? Aqui, qual é o seu nome? Deixa eu ver. O Marco falou, bom dia, amigo. Bom dia, Marco. Tudo tranquilo aí? Como foi o seu ano novo? Deixa eu ver se tem mais algum comentáriozinho aqui, antes de eu seguir. Não, nenhum. Então vamos lá. Agora, esse foi o número 5, né? Então, repetindo aqui, só para ficar claro para vocês, mais importante que a quantidade de horas é a frequência, seja consistente nos estudos. Agora, a minha dica número 6 é o que você não pratica, você não aprende. Então, use em situações reais tudo o que você aprender. Vocês lembram que eu falei nos últimos dias que os alunos têm o hábito de ficar só estudando, estudando, estudando. Aí quando o professor diz, arruma alguém para conversar, faz uma videochamada com outro aluno, usa aqueles aplicativos onde que você pode conhecer estrangeiros para fazer uma chamada de vídeo, para se comunicar. Aí o aluno fica, não, não quero. Não, quando meu inglês estiver melhor eu faço. Não, eu tenho vergonha, né? Todos esses nãos que o aluno fala. Então, se você não pratica, você não vai aprender. Esse pensamento de quando meu inglês estiver melhor, aí eu faço isso, você está pensando o contrário, né? É como se fosse o rabo abanando o cachorro, né? E é o cachorro que tem que abanar o rabo, certo? Então o seu inglês só vai melhorar quando você usar. Então não é o contrário. Eu vou começar a praticar quando meu inglês estiver melhor. Não, você precisa praticar para fazer o seu inglês ficar melhor. Então o pensamento é o contrário. Quanto mais você usar, mais você memoriza, mais você aperfeiçoa, mais você se corrige, né? Então você precisa começar a usar o mais rápido possível, né? Então a conversação deve entrar na sua prática de inglês desde o princípio, se for possível, né? É lógico, no começo você não vai conseguir falar muita coisa, mas se você conseguir reproduzir as poucas frases que você souber falar e falar essa mesma frase com várias pessoas diferentes, cada vez mais você vai falar elas com segurança, cada vez com uma pronúncia melhor e cada vez elas vão ficar mais memorizadas, né? Então é isso, tudo o que você não usa, você não aprende. É a mesma coisa, o exemplo que eu já dei, o jogador de futebol que só treina e nunca joga, né? Você quer ser o melhor jogador do mundo e aí você está treinando para isso, mas aí toda vez que alguém te chama para jogar bola, você fala, não, pensando bem, não quero não, eu vou ficar treinando aqui. Como assim? Não faz sentido. Você não está treinando para jogar? Então que hora que você joga, né? Então você não está estudando para falar inglês? Que horas que você fala? Né? Que horas que você fala? Com quem que você fala? Com quantas pessoas você fala? Né? Às vezes tem pessoa que fala, isso é um erro muito comum, tá? Então, prestem atenção que isso é importantíssimo que eu vou falar. Tem gente que fala, não, eu quero aprender inglês, mas eu quero um professor particular. Porque não, é só o professor particular que vai me ajudar. Eu quero ter o professor ali 100% para mim. Só que, meu amiguinho, você está aprendendo inglês para falar com o seu professor ou para falar com qualquer ser humano que você precisar, né? Porque o que acontece? Quando você está fazendo aula, e isso acontece não só quando está você e o professor, isso acontece até quando você está em grupo, né? Você fica apegado àquelas pessoas com quem você está falando. Então vamos supor, você está fazendo uma turma tem 3, 4 alunos e mais o professor. Você fica confortável em falar com aquelas pessoas e aí você fica apegado, né? Então, numa sala de aula, quando você está com a sua turma, você vai ver que você está falando bem, você está conseguindo se virar legal, a coisa está fluindo. Aí, sei lá, um dia aparece um aluno novo, chega uma pessoa nova na turma. Aí os alunos ficam todos com vergonha, não conseguem mais desempenhar legal, até se familiarizar com aquele aluno novo, né? Com aquele estranho que chegou no ninho, né? Por quê? Porque ele fica apegado, ele fica na zona de segurança, aí quando vem alguém estranho, aí você fica desconfortável e não consegue ter o mesmo desempenho, né? Então por isso você precisa se sujeitar a falar com pessoas diferentes sempre, para que isso nunca aconteça. Não, eu gosto de falar inglês com meu professor, com outra pessoa eu tenho vergonha.
Percebe que não faz sentido? Você não está aprendendo inglês para falar com um ser humano. Você está aprendendo para falar com quantos você quiser, né? Então, quanto mais cedo você se colocar para falar com outras pessoas diferentes, se expor a essa situação que é desconfortável, né? Falar inglês com uma pessoa que você não conhece, mais fácil vai ser. Melhor você vai ficar nisso, né? Então, você precisa ter essa prática, certo? Então, fazer aula com professor particular só funciona em duas situações. Se você já fala inglês, mas tem uma necessidade específica, ou seja, eu já falo inglês, mas eu sou médico, eu preciso aprender o vocabulário da minha área. Eu já falo inglês, mas eu sou advogado, então eu preciso aprender o vocabulário da minha aula, né? Da minha área. Eu falo inglês já, mas sei lá, eu vou fazer uma palestra fora em inglês, então eu preciso aprender ali um vocabulário específico, né? Então essa é uma das situações. A segunda situação é se você não tem disponibilidade nenhuma de horário, os seus horários são os mais malucos possíveis, né? E então você precisa de um professor que se adapte ao seu horário, porque você não consegue se adaptar ao horário de uma turma, por exemplo, né? Então esses seriam os únicos duas situações em que um professor particular seria a sua solução. Fora isso, eu não consigo pensar em nenhuma outra situação em que você precise de um professor particular. Muito pelo contrário, você precisa de uma turma, você precisa de outras pessoas para interagir, né? Lógico, ninguém vai a conseguir aprender inglês numa turma com 100 pessoas juntas. Não, mas desde que seja um número controlado de pessoas, um grupo pequeno, você precisa das outras pessoas para interagir, né? Para conversar. Você precisa de conversação. Como você vai fazer conversação? Às vezes, e eu já tenho essa experiência, já dei anos e anos e anos de aula particular, como você vai fazer conversação só em duas pessoas? Chega uma hora que você já não tem mais assunto, né? Então, quando eu dava aula particular, ali no começo tudo bem. Você não conhece o outro aluno? Tudo é novidade. A única coisa que você sabe da pessoa é o nome. Então, beleza, você tem 1001 assuntos para conversar. Mas depois de um certo tempo, você já conhece tudo da pessoa, você já sabe a família dela, já sabe tudo que ela gosta, você já sabe de todos os hábitos daquela pessoa, você já não tem mais muito assunto para conversação, né? Então, você precisa de um grupo de pessoas diferentes, com assuntos diferentes, com experiências diferentes, para você praticar com as pessoas e aprender com elas também, né? E no caso da aula particular, eu dei a segunda situação em que você precisaria da aula particular, que é o aluno que não tem disponibilidade de horário, mas hoje em dia com a internet a gente já tem até outras soluções melhores para isso, que são as aulas, os cursos online, né? Os cursos de EAD, os cursos gravados. Então você nem precisa, nesse caso, nem precisa de um professor particular para essa situação, porque você tendo uma videoaula, uma aula gravada, um curso gravado, você consegue fazer isso a hora que você precisar, né? Então a internet também veio para facilitar isso, beleza? Então, repetindo aqui, a quinta dica para acelerar o seu inglês e aprender inglês até 10 vezes mais rápido, a quinta dica foi, mais importante que a quantidade de horas, é a frequência, seja constante no seu estudo. Opa, viajei, peraí, essa aqui foi a quinta, mas a gente já estava na sexta, então vou repetir aqui a sexta. O que você não pratica, você não aprende. Use em situações reais tudo o que você aprender. Para isso, você vai precisar achar algum parceiro, né, para praticar a sua conversação, né? Pode ser alguém da sua turma, pode ser de preferência um estrangeiro que você conheceu, sei lá, no aplicativo que tem, né, na internet para achar estrangeiros e praticar inglês. Você vai ver a forma que você vai fazer isso, mas você precisa praticar com alguém. Dica número 7. Para falar inglês bem um dia, você vai precisar cometer erros hoje. Então, não tente evitar os erros. Um dos maiores erros dos alunos é justamente isso, tentar evitar os erros, tentar falar tudo corretamente. Quantas vezes, quantas vezes eu estou tentando conversar com o aluno, tentando estimular a conversação com ele, e aí você faz uma pergunta e o aluno fica lá pensando no como ele vai falar, no que ele vai falar, e a gente fica aqui assim, ó, esperando, olhando para a cara do aluno, esperando ele falar a frase, né? Então você não deve tentar evitar os erros, porque você não vai conseguir, né? E tem essa, então, eu fico aqui, ó, esperando o aluno pensar na frase dele, falar, porque ele é perfeccionista, ele não quer cometer erros, e depois quando ele fala, adivinha o que acontece? Ele fala errado. Então ele ficou um tempão pensando para não falar errado e não conseguiu, porque isso não é possível. E isso não é desejável, né? Você precisa olhar, a Fabi, que é minha aluna, falando, olha eu aí. Não, nem citei nomes, Fabi. Então você não vai conseguir evitar os erros e você não deve evitar os erros, você só aprende errando, né? Pensa você quando você começou a falar português. Você era um bebezinho mudo e de repente você abriu a boca e começou a falar corretamente? Óbvio que não.
Óbvio que não, você falava tudo errado, né? Você começou a falar, suas frases estavam erradas, a sua pronúncia, vamos dizer assim, estava errada, você não falava as palavras de forma correta, você falava as palavras incompletas, né? Cortava, abreviava as palavras, a gente fala tudo errado. Por que você acha que agora você vai aprender a falar inglês, você vai sair do zero inglês para o inglês 100% correto do dia para a noite? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer nunca, inclusive, tá? Você vai falar inglês errado pro resto da vida. O que a gente vai fazer é diminuir os erros, tá? Mas dificilmente você vai falar inglês 100% correto algum dia da sua vida, né? Até mesmo porque, como eu falei, a gente não fala correto nem o português, né? O português do dia que a gente fala não é correto, não é o português gramaticalmente correto. Em inglês também, você não vai falar o inglês gramaticalmente correto, você vai falar o inglês do dia a dia, né? É isso que importa. Aí o Fabrício está falando, por isso que não aprendem. O certo é aprender inglês para conversar e não para ser um gramático. Exatamente, é isso aí. Imagina você conversando, todo mundo conhece o professor Pasquale, né? Aquele professor de português famoso, tinha um programa acho que na TV Cultura, né? No canal Futura também ele tem, às vezes nos intervalos da programação na Globo aparece, né, os comerciais do Futura, e ele é aquele professor que ensina a falar português corretamente, tudo gramaticalmente certinho, não sei o quê. O que esse cara ele é? Um chato. Imagina conversar com um cara desse, né? Ele vai, é lógico, ele tô falando aqui brincando, né? Ele não deve ser um cara chato que vai ficar te corrigindo toda hora. Mas, se ele fosse, você não conseguiria conversar com o cara. Porque a cada vírgula que você fosse falar, ele ia ter uma correção para te fazer, né? Tudo que a gente fala, ele ia ter uma correção para fazer. Por quê? Ele é um cara que é focado na gramática, né? Esse é o trabalho dele, é ser ali perfeccionista com o idioma, né? E ensinar para você um português que não é um português que você vai falar no dia a dia. É o português que você vai usar para escrever um livro, se esse for o seu interesse. E se isso for uma coisa que você vai fazer algum dia, né? Fora isso, aquele português que ele te ensina não vai servir para muita coisa, né? Mesmo que, não, eu preciso escrever e-mails no meu trabalho, escrever com o português correto, lógico, obviamente, você não vai escrever errado. Mas mesmo assim, ainda o português que você escreve, seja para mandar uma mensagem de texto no WhatsApp, seja para mandar um e-mail no trabalho, é um português que é o meio termo entre o português que você fala no dia a dia, que tem erros gramaticais, e o português certinho, o quadradinho dos livros. Mesmo assim, a gente não escreve esse português quando está mandando um e-mail, né? É um meio termo ali entre ele. Porque esse português 100% correto acaba soando muito exagerado para escrever um e-mail, né? Pensa aí, você não escreveria num e-mail para um colega de trabalho falando: eu estou com uma dificuldade, por favor, ajude-me. A gente não escreve assim. Você vai dizer: eu estou com uma dificuldade, me ajuda, por favor. É assim que você vai escrever. Porque esse é o português do dia a dia, inclusive para escrita, para forma escrita, né? Então, como o Fabrício falou, a não ser que você queira ser um professor Pasquale da língua inglesa, você não precisa falar o inglês, você não precisa aprender a gramática do inglês, né? Se o seu objetivo é falar inglês corretamente, entender inglês corretamente, escrever e ler inglês corretamente, você não precisa da gramática, certo? Eu te digo até mais, você não deve aprender a gramática, né? Que isso vai te atrapalhar, como eu falei aqui, não é uma forma eficiente, não é uma forma natural de aprender o inglês, certo? Então, voltando aqui para o que eu estava dizendo, você não deve evitar os erros, você não vai conseguir evitar os erros, você vai falar tudo errado no começo, assim como era quando você era uma criancinha, um bebê, aprendendo a falar português. Você falava tudo errado, não foi da noite para o dia que você aprendeu a falar português corretamente, não será da noite para o dia que você vai aprender a falar inglês corretamente. Você não vai do nada abrir a sua boca um dia e começar a falar inglês 100% certo. Não. Para que isso aconteça, é necessário que você erre várias vezes para que as pessoas te corrijam. A correção faz parte, né? Pensa aí, você deve ter algum bebê na sua família, alguma criança pequena na sua família, ou em algum lugar do seu convívio, que você vê falando errado, às vezes, e você corrige, né? A criança vai lá, fala o português de forma errada e você corrige. A criança vai lá e fala mais maior, e você fala: não é mais maior, é maior só, né? Ou mais grande, né? A criança fala mais grande, e você fala: não, mais grande não, é maior. Então, tá vendo? Você já parou para pensar nisso? Você precisa ser corrigido para aprender. Você precisa errar para que alguém te corrija, você memorize a forma errada. A forma certa, né? E se você parar para pensar, quando você faz essa correção em português para uma criança, normalmente ela não pega de primeira. É provável que você tenha que repetir essa correção algumas vezes, né? A criança fala mais grande, você fala mais grande não, maior.
Aí depois, uns 3, 4 dias, a criança fala de novo, mais grande. Você fala, não, lembra que eu te falei que era maior, né? Depois de outros dias, a criança fala de novo, mais grande. Você fala, não, lembra, já falei para você, é maior, já te ensinei. Aí, depois de algumas correções, é que a criança... Normalmente, o correto não é a criança para de falar errado e começa a falar certo. Não é isso que acontece. O que acontece? A criança vai lá, fala errado e ela fala, opa, não, mais grande não, maior. Ela mesma se corrige, né? Então, ela fala errado, ela percebe que errou, por quê? Ela tem memória da correção que você fez, né? Por causa dessa memória da correção é que ela fala, opa, não, você já me corrigiu, não é mais grande, é maior. Então olha o passo a passo. Primeiro, a criança é corrigida, então ela fala errado, depois ela fala errado, mas ela lembra do jeito certo e se corrige, e aí depois de algumas vezes é que ela começa a falar certo, sem mais errar. Esse é o passo a passo. Em inglês é exatamente a mesma coisa. Você precisa primeiro errar para receber a correção. Isso não vai acontecer só uma vez, isso vai acontecer 2, 3, 4, 5 vezes, né? E aí depois você vai começar a lembrar do jeito certo. Toda vez que você errar, você mesmo vai se corrigir, e aí depois de 1, 2, 3, 4, 5 vezes que isso acontecer, você vai começar a acertar e não errar mais. Mas para que esse processo todo aconteça, para chegar nessa perfeição, vamos dizer, que é você falar certo, você precisa começar do jeito imperfeito, que é errando, né? Então existe uma maturação do processo. Ninguém sai do ponto A e chega ao ponto Z, vamos dizer assim, sem antes passar pelo B, C, D, E, por todas as letras do alfabeto, né? Não dá para você pular do A para o Z, você precisa fazer um caminho natural. Mesma coisa, não dá para você sair do não sei falar inglês para o falo inglês 100% correto. Não dá para você dar esse pulo gigantesco, esse salto. Você precisa ir passo a passo. Primeiro do não sei falar nada inglês, para sei falar uma outra palavra em inglês, para eu sei falar uma outra palavra em inglês com a pronúncia certa, para eu já sei falar alguma outra palavra, alguma outra frase em inglês. Percebe como a coisa vai progredindo, né? Aí depois eu já sei fazer uma outra frase em inglês corretamente, né? Olha como a coisa vai evoluindo. Eu tenho uma pronúncia mais ou menos em inglês, eu tenho uma pronúncia um pouquinho melhor em inglês, eu tenho uma pronúncia boa em inglês. A coisa é passo a passo, não existe grandes saltos, certo? Então, para isso, anotem aí. Você não deve evitar os erros. Você vai errar, o erro é normal e você não precisa pedir desculpas quando tiver falado errado. Beleza? A Cristiane disse aqui, ó, pode falar depois um pouco sobre sua metodologia e como são as suas aulas? Desculpa, não conheço muito. Cristiane, eu vou falar sobre a metodologia, eu vou ensinar ela inteirinha no evento 2023 Fluente, que é um evento de 3 aulas gratuitas que eu vou fazer no final de janeiro, certo? Na última semana de janeiro. Então você precisa estar inscrita nesse evento para conseguir participar, para conseguir assistir essas aulas, e eu vou abrir as inscrições para esse evento na semana que vem. Então é só você ficar de olho aqui, me acompanhar meu Instagram, e aí quando eu anunciar as inscrições, você faz sua inscrição e assiste essas 3 aulas no final de janeiro, beleza? Então eu preciso de mais tempo para te explicar a metodologia, né? Não é simples, é bastante coisa que você vai precisar aprender, vai ser uma aula completa, você vai saber o que você precisa fazer para aprender inglês em apenas 1 ano. É isso que eu vou te ensinar nesse evento. E aí você precisa estar inscrita lá, beleza? Mas assim, nas lives aqui normalmente eu dou uma pincelada ou outra de como é a metodologia, né? Você já sabe que é algo natural, não é baseado em gramática, né? Num caminho mais natural. Isso você já sabe, já falei aqui em diversas outras lives. Agora, para você saber todas as nuances, todos os detalhes da metodologia, só participando lá do evento mesmo, do 2023 Fluente. O Fabrício disse aqui, no máximo, só recorro à gramática quando preciso tirar dúvidas. Exemplo, quando usar in, on e at. Eu te digo mais, Fabrício, nem mesmo nesses casos a gramática vai te ajudar. Por quê? Porque não existe regra para saber quando você vai usar in, quando você vai usar on e quando você vai usar at, né? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você diz... pensar numa frase aqui. I am in the car. I am in the car. Eu estou no carro. Aí você deve pensar, entendi. Segundo a gramática, né, a gente usa in quando quer dizer dentro, certo? Aí você fala, que a gramática me ajudou, né? Mas aí eu falo para você, eu estou on the bus, eu estou no ônibus, né, dentro do ônibus. Aqui eu não disse in, aqui eu disse on. Aí você fala,
a gramática mentiu para mim. Olha aí, ó, eu tô dentro do ônibus, mas eu não uso in, eu uso on. Né? O que aconteceu de errado? Então, ó, a gramática não te ajuda nem mesmo para as preposições, né? Por quê? Porque preposição, a forma correta, não é você memorizar uma regra e dizer, agora eu sei as preposições, porque não existe regra, né? Existe mais ou menos um padrão, né? Então, o in significa dentro, não em todas as situações, mas em um grande número delas. Então tem um padrão, não uma regra, tá? Então, regra é diferente de padrão. Regra é uma coisa que acontece sempre. Padrão é uma coisa que acontece com uma certa frequência, mas que em uma outra frequência de tempo, né, numa frequência menor, ele não acontece, ele não se repete. Isso é um padrão, essa é a diferença de padrão para regra. Então, eu posso dizer para você que preposições têm um padrão, mas eu não posso dizer para você que preposições têm uma regra. Entende a diferença? Então, nesse caso, na situação de posição geográfica, vamos dizer assim, existe o padrão para in, on e at. In é dentro, on é sobre, e at é quando eu estou falando ali numa região num local mais específico. Né? Então, por exemplo, estou falando no ponto de ônibus. Eu não consigo falar que você está dentro do ponto de ônibus, nem que você está sobre o ponto de ônibus. Não faz sentido. Eu digo que você está no ponto de ônibus. Então, eu estou dizendo uma localização específica. Nesse caso, seria o at. Porém, existem inúmeras dezenas de exceções, né? Então, eu não posso te dizer com segurança, ó, Fabrício, essa é a regra. Eu não posso te dizer isso. Porque vai ter várias situações que você vai falar, aqui é dentro, então vou usar o in. E não vai ser. Vai ter várias situações em que vai ser, não, aqui é sobre, é em cima. Então é o on que eu vou usar. E não vai ser. E vai ter várias outras situações em que você vai dizer, aqui é um lugar específico, eu não consigo usar nem in nem on aqui. Então é um lugar mais específico, deve ser o at. E não vai ser. Então entende como não existe regra, como a gramática não te ajudaria aqui? E aqui eu estou falando também só sobre localização. Por exemplo, quando for para usar in, on e at para falar sobre tempo, já vai ser outra situação. Né? Então, nem mesmo para a gramática a preposição vai te ajudar. Ou melhor, o contrário, né? Nem mesmo para a preposição a gramática vai te ajudar. Então qual é a melhor forma de você aprender as preposições? Memorizando caso a caso. Caso a caso. Eu vou te dar o exemplo no português. Né? Você diz, por exemplo, eu moro no Brasil. Né? Aí você fala, no Brasil, entendi, a preposição é no. Eu moro na Argentina. Aí você fala, na Argentina, entendi. Brasil deve ser masculino, Argentina deve ser feminino, por isso que aqui é no e ali é na. Né? Aí você fala, beleza, entendi. Mas aí eu digo, eu moro em São Paulo. Aí você fala, São Paulo é masculino, né? Mas eu usei em. Esse aqui é diferente, beleza, uma exceção. Aí você fala, eu moro em Portugal. Você fala, agora eu já não entendi, porque Portugal é masculino, pelo menos parece masculino, e eu estou usando em também. Né? Mas ele termina em L, igualzinho o Brasil. E Brasil eu não falo em Brasil, eu falo no Brasil. Então, já não entendi nada, já estou perdido. Né? E aí também você fala, não, entendi, então aqui tem uma exceção ou outra, né? Que termina com L e aí vai ser em. Aí você vai Senegal, é no Senegal, não é em Senegal. Aí você, caramba, eu já não estou entendendo mais nada, estou ficando maluco. Então, até mesmo em português, as preposições não têm regra. O que diz é o que soa melhor. O que soa melhor é o que a gente usa, né? Então, soa muito melhor eu dizer em São Paulo do que no São Paulo. Né? Não faz sentido. Quando eu falo no São Paulo, parece que eu estou falando no São Paulo Futebol Clube, no time de futebol de São Paulo. Né? Dá a impressão que eu estou falando de uma coisa específica. Né? Então, as preposições não fazem sentido gramaticalmente, nem mesmo em português. Inclusive, em português, a gente memoriza caso a caso. Né? E é assim que você deve fazer em inglês também. A Fabi disse, posso dizer que vocês vão gostar. A Fabi está falando aqui de ser minha aluna. Né? A Cristiane falou, ok, vou acompanhar, obrigada. Imagina, esteja aí que você vai ver quando eu abrir as inscrições e vai conseguir achar as aulas. Eu vi o pronunciamento de uma embaixadora da ONU com legenda em português brasileiro, e consegui entender todas as palavras, até escrever as palavras em inglês que ela pronunciou. Como assim? Não entendi. Você viu, ela discursou, então ela fez o pronunciamento em inglês e você checou a legenda, é isso? Entendeu? Beleza. Lógico, a legenda sempre vai te facilitar, né? Por isso que eu digo sempre para os alunos não tentarem assistir as coisas em inglês sem legenda. Não, assista com a legenda em inglês, ok?
Tô vendo a Gilza aqui falou, hello, I'm here again. Estou aqui novamente. A Gilza, que se não me engano é de Angola, né, Gilza? Me corrija se eu estiver errado. Ela é de Angola e está fazendo um intercâmbio para aprender inglês na África do Sul. O Fabrício falou, e no caso do an e do a, essa eu confundo também. Aqui também você tem um padrão, né, Fabrício? Você tem um padrão, né? Qual é o padrão? Quando eu tiver um som de vogal, uma palavra que começa com som de vogal, antes dele eu vou usar o an, né, para conseguir emendar. Então, por exemplo, an apple, uma maçã. As duas palavras significam um, né? Tanto a quanto an. As duas significam um. Mas aí tem essa variação. Eu uso um antes do som de vogal, outro antes do som de consoante. Mas tem exceções. Eu não posso dizer que é uma regra, eu posso dizer que é um padrão, porque algumas vezes você vai ver que isso não vai acontecer. Beleza? Então deixa eu só ver se tem algum último comentário aqui, antes de eu seguir com as outras dicas. Não tem? Então vamos lá. Eu parei aqui na dica número 7, foi isso? Sim. Então, para falar em inglês bem um dia, você vai cometer muitos erros. Agora, não tente evitar os erros. Então, dica número 8. Tenha uma mentalidade positiva. Foque no que você faz bem, não nos seus erros. Então, a nossa tendência é sempre ficar focando no que a gente fez de errado e não observar o que você fez bem, o que você fez de certo. Eu tive um professor, quando eu era aluno de inglês ainda, eu tive um professor que ele disse que ele não corrigia, quando ele pegava o caderno dos alunos para corrigir as tarefas, ele não corrigia com caneta vermelha, como é o padrão, né? A gente lembra desde a época de escola, o professor pegava uma caneta vermelha para marcar os erros. Ele falou, porque a cor vermelha chama muito a atenção. Então, se eu corrijo de vermelho, parece uma imagem negativa, o aluno vê aquilo ali e o vermelho chama muita atenção. E também, se ele escrever um texto de uma página inteira, se eu destacar uma, duas, três coisinhas ali de vermelho, aquele vermelho na folha vai chamar mais a atenção do que todo o restante do texto que não foi corrigido porque estava tudo certo, né? Então ele tinha por prática corrigir de azul, porque o azul é uma cor que chama menos atenção, aí assim o aluno valoriza menos o que está errado, né, do que ele faria se fosse uma correção feita de caneta vermelha. Então, você entende? É importante você prestar atenção no que você sabe fazer. Ah, minha pronúncia é ruim. Tá, beleza, mas pelo menos você consegue fazer as suas frases em inglês já. Ah, eu não sei muitas palavras. Pô, mas pelo menos você sabe algumas. Você tem um vocabulário, nem que seja mais limitado, mas você tem. Melhor do que se você estivesse começando do zero, entendeu? Então, sempre tem uma coisa positiva para você olhar, uma coisa positiva para você valorizar. É um ponto de vista, é sempre estudar de um ponto de vista otimista e não de um ponto de vista pessimista, né? Valorizando os erros, valorizando o que você ainda não sabe fazer. Então valorize, enxergue o seu potencial, valorize o que você já sabe fazer, dê importância para as coisas corretas que você já consegue fazer. E o que ainda não está bom, o que você ainda não sabe, a gente vai corrigindo, vai arrumando com o tempo, né? Mas vamos valorizar o que você já sabe fazer. Então a dica número 8 é isso. Tenha uma mentalidade positiva. Foque no que você faz bem, não nos seus erros, né? Isso assim, é uma coisa que eu enfatizo muito com os meus alunos, né? Normalmente isso acontece com todo o aluno, porque ele já está pensando sempre no resultado final. Ele está visualizando lá o ser fluente, né? Então ele vê, pô, da onde eu estou para o ponto de ser fluente, eu ainda estou distante, né? Então isso me deixa triste, eu só consigo pensar nisso, eu ainda não estou lá, né? A minha pronúncia não está boa como de um nativo, então eu ainda não cheguei lá, né? E aí a pessoa fica sempre vendo os pontos negativos e ele esquece de ver como ele está melhor do que no dia anterior, a semana anterior, o mês anterior, né? É importante também que vocês façam registros. Por exemplo, você vai começar a estudar inglês hoje, mas você já sabe alguma coisinha? Pega a câmera do seu celular, grava um vídeo falando o que você já sabe falar. Ah, eu sei me apresentar em inglês, eu sei falar meu nome, minha idade, onde eu moro. Então beleza, pega seu celular e grava, como eu estou aqui olhando para a câmera do meu celular, olha para a câmera do seu celular e grava você falando em inglês as poucas frases que você souber. E aí assiste esse vídeo daqui a um mês, né? Você fala, pô, hoje eu sei falar mais do que isso aí, do que está no vídeo. No dia que eu gravei o vídeo era só isso que eu sabia falar. E hoje eu sei muito mais, né? E se eu for gravar esse vídeo novamente, ele vai sair melhor, com uma pronúncia melhor, falando as frases mais rápido, sem gaguejar, sem travar, né? E aí, periodicamente, você vai gravando um vídeo para registrar o seu progresso. Às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente está evoluindo, né? Você está sempre focado no que você ainda não consegue fazer, mas você não observa o que você já
consegue fazer, né? Às vezes a gente não tem noção. E o ser humano, ele é insatisfeito por natureza. Você nunca está satisfeito com o que você tem, você sempre quer mais, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sou músico, eu toco bateria. Eu lembro quando eu comecei, eu não sabia absolutamente nada, eu comecei do mais absoluto zero. E eu tinha algumas músicas que eu queria saber tocar, né? Quando eu comecei eu falei, não, eu quero tocar essa música, aquela música, eu tinha já algumas músicas em vista, assim, né? E aí, é aquilo, você está sempre satisfeito, sempre querendo fazer melhor, tocar melhor, saber mais. E aí eu lembro que, assim, um dia eu já estava querendo tocar as músicas que eu gostaria, eu já sabia tocar, e eu nunca parei para comemorar aquela conquista, né? Eu nunca chegou o dia e falei, nossa, eu já sei tocar aquela música que eu queria, que legal. Não, eu sempre estava, eu já sei tocar essa música que eu queria, mas eu ainda não sei tocar aquela outra que agora eu quero. A gente está sempre insatisfeito. A gente nunca observa os resultados que a gente atingiu, né? Eu nunca parei para pensar, olha, eu já consigo fazer aquilo que eu não conseguia, né? E agora estou feliz por isso, deixa eu comemorar, né? Eu já sei tocar aquela música que eu não sabia, agora eu já sei. Agora minha técnica era ruim, agora já está melhor, deixa eu comemorar. Não, a gente nunca está assim, nunca está satisfeito. A gente nunca percebe que atingiu os pontos que a gente queria, né? Mesma coisa, sei lá, o cara que está ganhando dinheiro, ele queria ganhar 100 mil reais, ele já está em 200, mas em vez de estar feliz pelos 100 mil que ele ganhou, né, que ele conseguiu, sei lá, ele abriu uma empresa e está conseguindo ganhar dinheiro, ele está inconformado com os 500 mil que ele ainda não conseguiu, né? Então o ser humano, ele é sempre insatisfeito. Então você precisa perceber as suas melhoras e comemorar, celebrar os seus progressos, certo? E então é isso, não valorize os erros, tenha uma mentalidade positiva sempre. O Fabrício disse aqui, o vídeo estava legendado em português e eu escrevi as palavras que ele falou em inglês. Maravilha, maravilha. Então você conseguiu reconhecer ali, né? A legenda e fala, conseguiu falar, não, isso aqui que ele falou foi exatamente essa palavra em inglês, né? Que eu li na legenda em português foi isso aqui. Maravilha. Deixa eu ver, temos mais algum comentário aqui? Eu não tô vendo like, hein? Não tô vendo entrar like na live. Isso me deixa enfurecido. Vocês vão ver o bravo aqui. Vou largar a live no meio, vou jogar no meu celular e não vou terminar a live. Não vou chegar às 10 dicas. Aperta aí o like aí. Aperta o like que vocês podem dar quantos likes quiserem. E isso me ajuda a divulgar essa live para mais pessoas. Já estamos aqui na dica número 9 das 10 dicas que eu tô te dando para falar inglês 10 vezes mais rápido. Então, mostre a sua felicidade de estar recebendo essas 10 dicas aqui, a sua gratidão, deixando o seu coraçãozinho aqui para o seu Teacher Rafa que você tanto ama e acompanha, certo? Então vamos lá, dica número 9. Primeiro você faz, depois você melhora. Se preocupe em ser fluente primeiro e corrigir os seus erros depois. Então, vamos lá, você precisa ser fluente primeiro e corrigir os erros depois. O que é ser fluente? As pessoas não entendem o que é ser fluente. As pessoas acham que ser fluente é você falar inglês perfeitamente sem nenhum erro. Isso não é ser fluente. Fluência é você conseguir se comunicar, é você passar a sua mensagem sem travar, mesmo que a sua frase esteja errada, mesmo que a sua pronúncia esteja ruim. Isso não é ser fluente. Fluente é se comunicar, não é falar perfeito. Então primeiro você fica fluente, primeiro você desenvolve a sua comunicação, primeiro você aprende a se comunicar, depois a gente resolve os problemas, arruma a pronúncia, corrige as suas frases. Então fluente é primeiro, correção depois, certo? O que os cursos, os métodos tradicionais tentam fazer, né? Então, Fabrício, essa dica para você, que você falou o que a gente deve procurar numa escola, num curso tradicional, e eu falei que seria difícil, né? Porque qual é um dos, né, problemas com a metodologia tradicional, que eu já falei vários aqui, que não é natural, que foca em ensinar inglês de um jeito que o nosso cérebro não consegue absorver, né? Além disso, qual é o foco do método tradicional? Primeiro você fala certinho e depois você desenvolve a fluência. Então, desde a sua primeira frase, desde a sua primeira palavra que você aprende, ela tem que sair certinho da sua boca, com a pronúncia certinho, a palavra mais correta possível, a frase perfeita, e aí depois você vai aprendendo a falar melhor. E a coisa não é assim. Primeiro você fala, depois você corrige, né? Primeiro feito, depois perfeito. É esse o pensamento, né? Novamente, é só você pensar, Rafa, qual é a prova do que você está falando? Isso faz sentido mesmo? Prova para mim.
pensa em você quando aprendeu português. Pensa nas crianças que tem na sua família ou que você acompanhou o crescimento. Como foi que a criança começou a falar? Ela começou a falar tudo perfeitamente e aí depois ela foi ampliando o vocabulário dela, as frases dela? Não, ela começa falando tudo errado, mas ela fala. Né? Você nunca vai ver uma criança parando, peraí, deixa eu pensar, qual é a frase, qual é o jeito certo de falar? Não, a criança abre a boca e fala. Né? A criança se torna fluente primeiro e depois ela vai aprendendo a falar corretamente com o tempo. Por quê? Correção leva tempo. Correção é médio e longo prazo. Fluência é curto prazo. Né? Então você consegue desenvolver a fluência em pouco tempo. E aí com o tempo você vai aperfeiçoando as frases. Então é dessa forma. Primeiro você fala, depois você corrige. Primeiro você aprende a se comunicar, depois você aprende a fazer isso com precisão. Certo? Então é isso. Primeiro você fala, depois você melhora. Esse é o único passo a passo possível. O contrário que as escolas de inglês te ensinam a fazer, não funciona. O que acontece? Você fica preciosista, tentando fazer todas as suas frases com perfeição, sendo que você ainda não tem capacidade de fazer isso. Né? Pensa, por exemplo, a pronúncia. Para você pronunciar uma coisa correta, você precisa usar certos músculos, certas partes do seu aparelho fonador, né, que envolve desde a boca até o diafragma, aqui embaixo, né, embaixo do pulmão ainda. Você precisa usar certas partes do seu aparelho fonador que você às vezes não está acostumado. Então você precisa desenvolver músculos que às vezes você não está usando, que a gente não precisa para falar português. Né? Então, por exemplo, se você pensar no som de TH, né, a maior dificuldade dos alunos, você vai falar a palavra three ou a palavra think. Né? Ó, você coloca a língua para fora, sopra e traz a língua de volta para dentro. Me diz uma palavra em português em que você faz esse movimento. Nenhuma. Por quê? Porque esse movimento, vamos dizer assim, esse fonema, esse som, não existe em português. Você não faz esse movimento. Por fazer esse movimento, você não tem essa musculatura, essa memória muscular, essa musculatura desenvolvida. Para desenvolver um músculo, isso requer tempo. Né? Então, por exemplo, você vai fazer academia, você não fica forte de hoje para amanhã. Né? Você não fica forte da noite para o dia. Isso leva tempo, porque você precisa desenvolver a musculatura. Se, para fazer uma pronúncia, isso envolve músculos, e músculos que não estão treinados, como você acha que você vai conseguir pronunciar corretamente hoje? A palavra que você aprendeu hoje. Você não vai. É impossível. É impossível você conseguir pronunciar perfeitamente hoje algumas palavras. Lógico, algumas coisas dá. Outros sons você precisa desenvolver com o tempo. Né? Então, não é possível você conseguir fazer as coisas à perfeição no princípio. Primeiro você precisa conseguir falar. Depois você vai arrumando. Depois você vai desenvolvendo a musculatura, aperfeiçoando a pronúncia. Depois você vai aprendendo a falar mais rápido. Depois você vai aprendendo a corrigir as frases, né? A usar palavras que são melhores, palavras que são mais comuns do que outras. Esse é o processo. Beleza? A Jaque está falando, você ministra curso para crianças? Ainda não, Jaque. Desde que eu comecei a trabalhar só pela internet, eu não tenho nada específico para crianças. Então, os alunos, assim, a idade mínima que eu recomendo é 14 anos. Menos de 14 anos eu ainda não tenho nada, mas em breve farei um curso específico só para crianças. Então, fica de olho aqui, que quando tiver também eu vou anunciar por aqui, beleza? Deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa. A Rosana diz, suas ilustrações são muito boas. Obrigado, Rosana. Mais um comentário aqui? Não. Então vamos lá. Essa foi a nona? Deixa eu ver. Sim, essa foi a nona e penúltima dica. Agora nós vamos para a 10ª e última dica. Mas antes eu preciso que vocês deem um like aqui na live. Deem um like para ajudar a divulgar essa live para mais pessoas. Eu quero também lembrar vocês que 2023 é o ano que você vai ficar fluente em inglês. Por isso, para te ajudar com isso, para dar esse pontapé inicial na sua vida, é que eu estou fazendo lives de segunda a sexta-feira, manhã, tarde e noite, 3 lives por dia, né? Já comecei a fazer isso
na semana passada, que foi a última semana do ano, já para você terminar o ano com esse mindset, com esse objetivo, e agora na primeira semana do ano também, já para te ajudar, você começar com o pé direito, já estou aqui no primeiro dia útil do ano, já logo nas primeiras horas, fazendo essa live aqui para te ajudar, beleza? Então, pro pessoal novo que está chegando aqui a primeira vez, não esquece de seguir o meu perfil, porque senão você vai perder as próximas lives, né? Não esquece de assistir as outras lives. Daqui a pouquinho, a 1h da tarde, eu vou estar de volta. Às 8h30 da noite, eu estou de volta com mais uma live. 3 lives ao dia. Se você não conseguir ver ao vivo, você pode ver a gravação depois, beleza? Então é isso. Não esqueça que temos mais lives hoje. Agora vamos lá para 10ª e última dica para acelerar o seu inglês, para você aprender inglês até 10 vezes mais rápido. 10ª e última dica: não conte para muita gente que você está aprendendo inglês. Olha que dica maluca, você nunca deve ter ouvido isso, mas é extremamente importante. Se você já sabe falar alguma coisinha ou outra em inglês, eu tenho certeza que alguém já chegou para você alguma vez e falou: nossa, você está aprendendo inglês? Fala alguma coisa aí. Isso já aconteceu com você? É extremamente comum, né? Você está fazendo curso, está aprendendo alguma coisa, às vezes até a sua família, né? Às vezes acontece com a criança está aprendendo inglês e o pai fica toda hora falando: filho, você está aprendendo mesmo? Tá legal a aula? Fala alguma coisa aí, deixa eu ver o que você já está conseguindo fazer, né? E o que acontece quando a pessoa fala isso para você? Você trava, porque não é uma pergunta natural. Isso acontece até comigo. Às vezes as pessoas falam: nossa, você é professor de inglês? Fala alguma coisa aí. A primeira coisa que eu falo é: tá, você quer que eu fale o quê? Primeiro, se você não fala inglês, qualquer coisa que eu falar você não vai entender, né? No máximo você falar my name is Rafael, aí você fala, ele falou o nome, aí você entende. Mas para a pessoa que não fala inglês, qualquer coisa que eu disser, ela não vai entender, né? E é meio estranho assim, tá? Eu vou falar inglês, você fala o que exatamente? O que você quer que eu fale, né? Então a gente trava, dá vergonha até para mim que sou professor e faço isso há anos, né? Então não é muito legal. Todo mundo que souber que você está aprendendo inglês, ou que você fala inglês, vai falar isso pra você. Você sabe falar inglês? Fala alguma coisa aí, eu quero ver, mostra pra mim. É tipo, prova pra mim que você sabe falar, né? É uma situação desconfortável, te põe numa situação que não é muito legal. Você vai ficar com vergonha, provavelmente vai travar e vai ficar frustrado, vai falar: pô, tá vendo, acho que eu não sei falar inglês mesmo. Tava animado, achei que eu tava aprendendo, mas pediram pra falar inglês e eu não consegui. É óbvio que você não conseguiu, porque é um pedido meio estranho, né? Fala inglês aí. Fala o quê, né? Você aprende inglês para conversar com as pessoas, não para fazer um monólogo, né? Sair falando do nada e ficar todo mundo assim, uma plateia te ouvindo falar inglês e te aplaudir depois. Não, para você falar inglês você precisa que alguém fale com você, que alguém interaja com você. Então, fala inglês aí para eu ver. Isso não é natural e não tem a menor chance de dar certo. Então, eu não falo. Quando alguém fala: ah, você fala inglês, você é professor? Fala inglês aí pra eu ver. Eu falo: tá, o que você quer que eu fale? Fala aí, conversa comigo. É isso que eu falo. Aí a pessoa, como não consegue falar, ela fala: não sei falar ainda. Fala: então é isso aí. Né? Então, essa é a minha estratégia para não ter que responder essa pergunta que não faz o menor sentido, né? Para ter que ficar mostrando para os outros, provando se você fala inglês ou não. Então, obviamente, não dá para você esconder, estudar inglês em segredo, sua família vai saber provavelmente, mas não fica dizendo para todo mundo, não fica contando para seus amigos, não fica dizendo para Deus e o mundo que você está aprendendo inglês, porque as pessoas vão querer ver, né? Toda vez que você diz que está fazendo uma coisa legal, as pessoas querem ver você fazer, e elas vão ficar te cobrando e, como disse aqui, deixa eu ver, qual é o seu nome? Como disse a Rosilene, da mesma forma que ela diz aqui, buga de susto, né? O nosso cérebro dá uma bugada, a gente fica assustado, você não está esperando ouvir uma coisa dessa. Do nada, fala inglês aí. Então, esse susto que te dá acaba dando uma travada na sua cabeça. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é, não conta pra muita gente não. Conta só pra quem precisa, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, e o resto, quando você aprender inglês, quando você estiver fluente mesmo, as pessoas vão descobrir, pode ter certeza. Beleza? A Rosana está falando um tipo de pressão. Exatamente. Toda vez que a gente está sob pressão, a gente está desconfortável. Toda vez que você está desconfortável, as chances da coisa dar errado é muito maior. Né? Então, você não tem necessidade de aprender inglês, já tem as dificuldades por si que vão aparecer, não tem necessidade de você colocar mais uma, né? E ficar achando: ah, não, o problema sou eu não consegui falar inglês quando pediram para eu falar. Não, simplesmente a maioria das pessoas não conseguiria falar nessa situação porque simplesmente não tem o que falar. Não tem essa, fala inglês aí. Falar o que exatamente, né? Às vezes eu falo isso: tá, você quer que eu fale inglês? Quer que eu fale o quê? Diz aí para mim que eu falo para você, mas o que você quer que eu fale? Né? Inglês qualquer idioma é para conversar, para ter comunicação. Se não tem ninguém se comunicando com você, você não tem o que falar. Beleza?
Então, pessoal, essas são as 10 dicas para você aprender inglês até 10 vezes mais rápido. Eu vou dar uma repetida aqui, caso você tenha entrado agora, eu vou só repetir as dicas rapidamente. Então, as 10 dicas são: número 1, o que você não anota, você não aprende. Anote tudo o que puder. Número 2, o meio onde você está te influencia. Esteja rodeado de inglês. Número 3, a gramática só te fará perder tempo. Foque em aprender frases. Número 4, quanto mais tarde, menos energia e vontade você tem. Estude o mais cedo que puder, no começo do dia. Esse foi o número 5? Não, esse foi o número 4. Número 5. Mais importante que a quantidade de horas é a frequência. Seja consistente nos estudos. Número 6. O que você não pratica, você não aprende. Use em situações reais tudo o que você aprender. Número 7. Para falar inglês bem um dia, você vai cometer muitos erros agora. Não tente evitar os erros. Número 8. Tenha uma mentalidade positiva. Foque no que você faz bem, não nos seus erros. Número 9. Primeiro você faz, depois você melhora. Se preocupe em ser fluente primeiro e corrigir os erros depois. E, número 10, não conte para muita gente que você está aprendendo inglês. Beleza? Essas foram as 10 dicas. Se você implementar essas coisas, eu tenho certeza que você vai aprender inglês até 10 vezes mais rápido. Você vai conseguir ficar fluente em inglês em até mesmo um ano, certo? E para você saber completamente todas as coisas que você precisa fazer para aprender inglês em até um ano, você precisa estar inscrito no 2023 Fluente, o meu evento que eu vou fazer no final de janeiro, um evento gratuito, 3 aulas, entregando todo o mapa do tesouro para você, e as inscrições começam a partir da semana que vem. Beleza? Deixa eu ver aqui os últimos comentários para a gente já encerrar essa live. A Cristiane falou, realmente tem que ser um aprendizado mais leve, por paixão e não por obrigação. Exatamente. Tudo que você faz por obrigação é mais difícil de aprender, né? Tudo que a gente faz por paixão, a gente se dedica infinitamente mais. Beleza? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês curtiram. E daqui a pouco, a 1h, eu vou voltar para mais uma live. O título dessa live é História dos alunos, do Brasil ao sucesso na Flórida. Eu vou contar para você a história do meu aluno Jarbas, que aprendeu inglês e hoje está morando fora do Brasil, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Um abraço e vejo vocês a 1h.